Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu venho responder uma pergunta que cada vez mais nas redes sociais, ou mesmo nos consultórios de médicos, de tudo que é especialidade, os pacientes e até profissionais da área da saúde estão sendo questionados ou estão questionando sobre uma pergunta. Qual é a validade ou qual é a importância de beber água de manhã em jejum? Para começo de conversa, eu vou responder que é importante. É muito importante. Porém, eu peço que todos assistam esse vídeo até o final, porque a quantidade de água ideal para ter esses benefícios eu só vou explicar no final deste vídeo. Primeira coisa, pense comigo. Enquanto você dorme, você tem que entender que o teu corpo ele continua ativo. Obviamente que todas as funções vitais ficam num patamar muito baixo. Apenas os órgãos principais ficam trabalhando no nível mínimo, apenas para manter você vivo e para poder restaurar todas as suas energias que você perdeu durante o dia. É por isso que é tão importante uma noite de sono. Eu já estimulo pessoas que têm dificuldade para dormir, procurar um médico para organizar o seu sono. Você tem que dormir. Eu sempre digo que o sono é como se fosse um coma. O coma induzido no hospital, que muitos pacientes ou familiares ficam nervosos e preocupados, o coma induzido é para deixar o paciente o mais no limiar mínimo do seu funcionamento vital para não ir a óbito, mas ao mesmo tempo para poder se recuperar, se restaurar com mais facilidade. Enquanto você dorme, você perde líquido. Você perde líquido pelo suco gástrico, o teu estômago continua produzindo ácido clorídrico, pepsina, fator intrínseco, tudo produz na madrugada, na noite que você dorme. O suco pancreático do pâncreas continua sendo produzido. Os sais biliares, produzidos principalmente pela parte do fígado, a bile, continua sendo produzido. Tudo isso é líquido que está sendo produzido e sendo lançado no teu trato digestivo. Os seus rins continuam produzindo urina e lançando em direção à bexiga. Você, na sua respiração, você perde líquido. Enquanto você transpira e sua na noite, mesmo que seja pequena quantidade, você perde líquido. Pessoas que roncam multiplica por 3 o que perdem de líquido pela respiração. E você perde líquido também pelas lágrimas, pelo ducto lacrimal. Mas como, doutor Fernando? Eu estou dormindo, não estou de olho aberto. Você tem que entender que durante o sono nós temos 2 fases. O sono REM, que é o sono superficial, e o sono profundo. A noite toda fica entre sono superficial, sono profundo, superficial, profundo. Esse sono REM, que é o sono superficial, REM é uma sigla em inglês que diz Rapid Eyes Movement, movimentos rápidos dos olhos. Se você vê uma pessoa que está recém pegando no sono, ela pode estar dormindo e o olho dela fica assim, ó, se movimentando. E ao longo da noite, o sono superficial ele acontece. E nesse movimento ocular, o teu ducto lacrimal ele é estimulado. E você produz lágrima. E você perde líquido através disso. E é por isso, olha que interessante que eu vou dizer agora, que todas as pessoas, eu e você, quando acordamos, nós sempre estamos levemente desidratados por causa dessa perca de líquido à noite enquanto nós dormimos. Interessante, né? E por que é importante tomar água de manhã em jejum? Eu separei para vocês 6 principais tópicos. Eu poderia falar mais, mas eu separei 6 principais para ficar bem guardado na memória. Primeiro tópico, renovação celular. Você sabe que você é formado por células, né? São trilhões de células que fazem parte do teu corpo, né? Então, quando você acorda levemente desidratado, a tua célula, ela está murchinha. E célula murcha, ela não trabalha de forma correta. A célula tem que estar sempre um pouquinho mais encharcada, eu poderia usar assim para você poder entender, que toda a homeostase, o equilíbrio hidroeletrolítico, né? Tem os canais de sódio, potássio, os canais das bombas de cálcio, de magnésio, de manganês, tudo acontece essa homeostase pelas células, né? E para você poder manter uma homeostase, o teu corpo está trabalhando tudo normalmente,
a tua funcionamento celular, ele tem que estar correto. Então você tem que começar a sua manhã encharcando as tuas células. E quando você faz isso, logo que você acorda, você aumenta a renovação de células sanguíneas e musculares. E você consegue, com isso, eliminar toxinas através das tuas células com a ingestão de água de manhã em jejum. Segunda importância, ativa o sistema linfático. Para que serve o sistema linfático? O sistema linfático inclui os linfonodos, que são os gânglios, a linfa, que é o líquido. Eles são os que nos protegem. Eles que são ativados principalmente nos momentos de infecções, né? Então, se você ingere água de manhã em jejum, o teu corpo já se prepara contra infecções que tentarão te atacar durante o dia. Tanto que pessoas que estão com processos infecciosos, tipo uma artrite infecciosa, uma amidalite, uma sinusite, uma bronquite infecciosa, uma broncopneumonia, uma infecção que você quiser, uma infecção urinária, eu sempre sugiro, tome bastante água de manhã em jejum quando você acordar para ativar o teu sistema linfático, que é o sistema de defesa. E não esqueça também que a linfa é um líquido, né? Vocês vão lembrar da drenagem linfática, tão falado hoje em dia, que fazem massagens para pessoas que estão inchadas, né? Que estão com retenção de líquido. Lembra que a linfa ela corre no terceiro espaço. O que quer dizer terceiro espaço? Um líquido é no sangue, corrente sanguínea, o outro é dentro da célula, e o terceiro espaço é onde fica o sistema linfático. E tem pessoas que não se hidratam corretamente e esse sistema linfático ele retém líquido para fora das células e para fora dos vasos sanguíneos. Então, água de manhã em jejum, ativando o sistema linfático, previne infecção e ajuda a organizar a tua retenção de líquidos. Terceiro benefício, estimulação intestinal. Eu, como coloproctologista, como especialista desta parte, meus pacientes, muitos são constipados, trancados do intestino. Nenhum tratamento de constipação intestinal do intestino preso fica sem a orientação de tomar muita água. E a água de manhã em jejum estimula o reflexo gastrocólico, quer dizer, o teu estômago vai avisar o intestino que alguma coisa chegou ali. E isso aí faz aumentar o peristaltismo e melhora pessoas que têm constipação intestinal. E outra coisa interessante, ingestão de água de manhã em jejum ativa cedo as vilosidades do intestino delgado, do intestino fino, que é o que faz absorver nutrientes. Você já prepara o teu intestino delgado fino para absorver nutrientes que são benéficos para o teu corpo. Então, ativação, limpeza, aumento do peristaltismo do teu intestino. Quarto, aumenta o metabolismo. Água de manhã em jejum aumenta em 25% o teu metabolismo logo nas primeiras horas da manhã. E com isso aumenta a queima calórica. E com isso auxilia a perda de peso. Você que está no sobrepeso, você que está na parte já da obesidade, acima do nível do sobrepeso, você tem que começar a seguir essa orientação de ingerir água de manhã em jejum. Quinto, serve como combustível para o cérebro, para o sistema nervoso central. Água de manhã em jejum faz com que hidrate as células cerebrais e células cerebrais hidratadas recebem maior fluxo de sangue oxigenado e que faz com que aumente a tua concentração, a tua parte cognitiva, o teu foco nas primeiras horas do dia por causa da água de manhã em jejum. E o sexto item é auxiliar no tratamento das dispepsias, que é em relação à parte do tratamento para quem tem azia, quem tem refluxo, quem tem gastrite, quem tem úlceras, né? Eu estou me falando em relação à água pura. Eu vou fazer um vídeo sobre ingerir água de manhã em jejum com limão. Tem muitos vídeos falando, muitos pacientes me falando, tem até alguns vídeos de alguns certos médicos falando sobre água de manhã em jejum. Eu sou contrário a fazer o uso da água de manhã em jejum com limão, tá? Eu estou me referindo em relação à água pura, não quero entrar nesse assunto agora, mas já quero dar a posição que eu nunca fico em cima do muro de nada em relação a assuntos da área da saúde. Água com limão, eu, Dr. Fernando Lemos, não recomendo o uso de manhã em jejum. Tem muitas pessoas que já estão colhendo as consequências negativas por causa desse hábito diário. Se for algo eventual, não tem problema nenhum, mas diário não recomendo. Mas a água pura de manhã em jejum auxilia algo.
Eu expliquei que o teu suco gástrico no estômago, ele continua sendo produzido à noite. Então de manhã você ingerindo água de manhã em jejum, você consegue expelir do estômago essa parte ácida que está no estômago. E você faz esse líquido sair pelo piloro, que é uma válvula que tem na saidinha do estômago, e lança esse líquido ácido, esse suco gástrico, esse ácido clorídrico, essa pepsina, esse fator intrínseco, para o intestino delgado. E quanto menos tempo ácido no estômago, menos gastrite, menos úlcera, menos erosão, menos esofagite, menos refluxo e menos azia. Então eu citei esses 6 itens. Quem quiser voltar no vídeo e prestar bem atenção nos 6 itens, recomendo. Muito bem, agora vou para a parte que talvez vai chamar a atenção de vocês, vai decepcionar alguns, vai surpreender outros. Qual é a quantidade de água ideal para tomar de manhã em jejum? Segundo o Instituto Nacional de Hidratação do Japão e o Instituto Nacional da União Europeia de Hidratação, eles combinam, eles dizem o mesmo número, e eu concordo com eles. Sabe quanto que é, pessoal? Entre 600 a 640 ml de manhã em jejum. Ou seja, você tem que tomar no mínimo 3 copos d'água de manhã em jejum. Eu sei que as pessoas vão ficar decepcionadas, mas doutor Fernando, não consigo tomar nenhum. E tem muitas pessoas que dizem, doutor, eu levanto e tomo um copinho de água de manhã em jejum e acham que estão fazendo bastante. Para você poder ter todos esses benefícios que eu citei e outros da água de manhã em jejum, você tem que conseguir chegar a 600 ml. Não precisa tomar os 600 ml numa pegada. Você pode tomar 600 ml dentro de 45 minutos. Apenas um detalhe e talvez uma coisa que não seja tão agradável para muitos, né? Depois que você acabar de ingerir os seus 600 ml de água, o ideal é te esperar no mínimo meia hora para tomar o teu café da manhã. E tem pessoas que levantam e já tomam um café para poder sair, né? Você talvez vai ter que tentar se adequar a tomar sua água e talvez tentar tomar o seu café da manhã no trabalho, quando isso for possível. Mas eu vou dar uma dica do especialista para vocês. Comece assim, ó, com um copo de 200 ml durante 2 semanas, 14 dias. Quando bater 14 dias, você aumenta em um copo. Quando passar mais 2 semanas, você passa para os 3 copos. Quem tem muita dificuldade em ingerir água, faça em 3 semanas. 3 semanas com um copo d'água, quando passar 3 semanas aumenta para 1, e quando passar mais 3 semanas, aumente outro. Porque não adianta um copinho de água de manhã em jejum para ter esses benefícios que eu citei. Tem que ser entre 600 e 640 ml, ok? Eu agradeço mais uma vez a todos vocês pela presença aqui no Planeta Intestino. Agradeço a todas essas pessoas do mundo todo que estão nos acompanhando aqui. Quem não se inscreveu no nosso canal, clica aqui para se inscrever no nosso canal. É totalmente gratuito, você não vai pagar absolutamente nada. Nós não vendemos nada aqui no nosso canal do YouTube, no Planeta Intestino. Tem um sininho que, se você quiser acionar, você vai receber em primeira mão avisos quando nós estamos com vídeos novos. E se você quiser nos dar um like, um ok aí, um joinha, ajuda bastante o nosso canal. E até um próximo vídeo.